Todo mundo que quer aprender a fazer bolo tem um medo em comum, que é a do bolo desabar. Eu entendo esse medo, eu também já tive esse medo. Inclusive, o primeiro bolo que eu fiz na vida desabou. Quando eu cheguei no local lá da festa, que era meu aniversário, ainda bem, o bolo desabou, o bolo caiu na mesa. E eu fiquei super triste, super frustrada e tentando entender por que meu bolo desabou. Eu via tantos bolos lindos por aí, bolos de 3 andares, bolos de 4 andares que ficavam de pé, que tinham transporte e não desabavam. Por que meu bolinho, que era pequeno, era um bolo alto, mas era um bolo pequeno, por que meu bolo desabou? E depois eu fui estudar e fui entender e vi que existem diversos fatores importantes que a gente deve observar na hora de fazer um bolo para que esse bolo fique seguro, para que o bolo não desabe. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou contar para vocês tudo o que vocês têm que observar na hora de fazer um bolo para o bolo ficar seguro e não desabar. Muita gente pensa que a coisa mais importante no quesito estrutura de bolo é o transporte. Muita gente pensa que o mais importante é um transporte adequado, o transporte da sua casa para o local do evento. Dentro do carro, o bolo balançar, não balançar. Isso é sim algo super importante, só que eu diria que essa é a ponta do iceberg. Tem muita coisa que você tem que observar antes, na hora de montar e de fazer o bolo, que são super importantes também na hora de você pensar em estrutura de bolo. Existem vários detalhes que você precisa prestar atenção na hora de fazer um bolo para o bolo ficar seguro. Não é só o transporte é um item dos muitos itens que você tem que se observar. A primeira coisa que eu acho que é a coisa mais importante que você deve observar na hora de fazer um bolo alto para que ele fique super seguro é a relação de massa e recheio. Você não pode botar uma massa pesada com recheio leve e você também não pode botar uma massa leve com recheio pesado. O que é isso? Eu vou te explicar. Existem diversos tipos de massas, existem diversos tipos de métodos de fazer massas. A minha massa favorita é a massa amanteigada. E a massa amanteigada é uma massa densa, é uma massa mais estruturada, é uma massa mais pesada. Eu não posso colocar de recheio nessa massa um recheio leve, um recheio como uma mousse, por exemplo. Uma mousse é um recheio super leve que não vai aguentar o peso dessa massa pesada. E aí o que vai acontecer? O seu recheio vai espalhar e a tendência é que ele vaze. E isso faz com que o seu bolo perca a estrutura. E ao contrário também não é indicado, que é você usar uma massa leve, que é o caso de uma massa pão de ló, por exemplo, que é a massa do bem casado. É uma massa feita pelo método espumoso, é uma massa super levinha, uma massa super fofinha. E aí você também não pode botar um recheio pesado, que é o caso de um brigadeiro. Por quê? Porque a massa não vai aguentar o peso desse recheio e a tendência também é que você perca estrutura no bolo por causa disso. Então, a regra número 1 na hora de montar um bolo alto desse é massas leves, recheios leves, massas pesadas, recheios pesados. Eu sou apaixonada por massa amanteigada e meus bolos sempre são com massa amanteigada e recheios mais pesados, porque para mim também são os mais gostosos. Mas você tendo essa regra em mente, você pode fazer qualquer tipo de combinação, sempre usando essa regra. Outro ponto super importante na hora de você montar um bolo é você se atentar à espessura da massa. Um bolo alto como esse, que vão ter 4 camadas de massa, a massa ela não pode ser super fina, porque senão a massa que tiver aqui embaixo na base não vai aguentar o peso do bolo inteiro. Então, sempre importante que você pense na espessura da massa. Eu gosto de trabalhar com no mínimo 2,5 cm de espessura. Eu acho ideal, porque assim, gente, vocês precisam pensar que essa é uma massa deliciosa, é uma massa amanteigada, uma massa que derrete na boca. Você não precisa se preocupar com o fato de que vai ter muita massa, por exemplo, porque essa é uma massa super gostosa. A espessura da massa é super importante, assim como a quantidade de recheio é super importante. A gente tem uma tendência a pensar, uma tendência meio de brasileiro, de querer muito recheio no bolo. É delicioso, mas eu particularmente não acho legal. Primeiro, por isso que a gente está falando em relação à estrutura. Excesso de recheio faz com que o seu bolo perca a estrutura e não fique tão seguro para transportar e para levar para a festa. Só que a segunda coisa super importante que eu avalio, que eu gosto muito
de falar para as pessoas é que quando você tem uma massa muito gostosa, você não precisa exagerar no recheio. Isso é ruim para o balanço entre massa e recheio. Eu acho que fica desarmônico quando você bota muito recheio, porque você esconde totalmente o sabor da massa e da cobertura. Existe uma quantidade ideal de recheio para você colocar no seu bolo, que vai fazer ficar gostoso e harmônico. Você precisa sentir o sabor da massa, você precisa sentir a massa, você não pode ser um bolo só de recheio. Então eu sou uma defensora de massa gostosa e recheio na quantidade ideal. Isso você vai amar quando você provar o tipo de massa que eu tô falando. É uma massa deliciosa que dá pra comer pura. Então não tem essa coisa de botar muito recheio, excesso de recheio na sua massa. Então sempre pensar nisso. Espessura da massa, espessura de recheio tem que ser o ideal. A espessura da massa eu gosto de 2,5 cm e o recheio na hora de montar, na técnica da montagem, você vai observar qual seria essa quantidade ideal de recheio. Mais uma coisa super importante que eu vejo as pessoas pecando um pouquinho na hora de fazer bolo é a questão da calda. Eu gosto de molhar os bolos com calda, sim, eu acho que fica gostoso. Mas você precisa pensar que você não pode molhar demais. Você tem que molhar o suficiente. Eu molho meus bolos sim, mas eu uso um pincel. Eu não jogo calda em cima da massa. Eu boto a calda em cima da massa com um pincel de forma bem sutil e suave. Mais uma vez, gente, uma massa gostosa, uma massa amanteigada, feita de forma correta, ela não precisa de excesso de calda, porque ela pura, mesmo sem a calda, ela vai ficar muito gostosa. Eu molho para dar mais um toque assim, gostoso, mas eu não exagero na calda. A calda eu gosto de colocá-la com um pincel, de forma bem sutil, só para dar uma leve umedecida e depois eu coloco o recheio. Pensem nisso, gente. O importante não é você fazer excesso de recheio e excesso de calda. O importante é que essa massa seja gostosa, porque a massa sendo gostosa, você não precisa se preocupar tanto com excesso de calda, porque o bolo vai estar seco ou não, excesso de recheio, porque a massa não é tão gostosa. Então pensa nisso, foca em fazer uma massa maravilhosa, que você não vai precisar se preocupar com excesso de calda. E excesso de calda muda a estrutura do bolo e faz com que o bolo fique menos seguro também. Então pensa nisso. De todos os pontos super importantes que você precisa pensar na hora de montar um bolo alto para que ele fique super seguro e que ele resista o tempo de festa todo em pezinho, bonitinho, o que eu acho, eu não vou dizer o mais importante, porque de todos esses pontos eu não tiraria nenhum. Mas um dos pontos mais importantes que você deve se atentar na hora de fazer um bolo alto é a montagem. A montagem do bolo é muito importante. Existe técnica para montar o bolo em que ele vai ser montado em etapas. Existe um calendário para ser cumprido. Você jamais você pode tirar um bolo do forno quente e já montar e já decorar. Isso é um ponto principal para você se atentar. O bolo ele tem que ser montado em etapas. Eu gosto de, no primeiro dia, fazer tudo relacionado à cozinha. Exemplo, eu faço a massa, os recheios e a cobertura no primeiro dia e deixo tudo isso na geladeira descansando. No segundo dia, eu monto o bolo com a técnica adequada de montagem. O bolo ele vai ser montado com uma cinta de proteção. O bolo vai ter na lateral uma cinta de proteção para o recheio não vazar. O recheio não vazando é mais seguro. Caso o seu recheio vaze, ele muda a estrutura do seu bolo e faz com que o seu bolo possa possivelmente desabar. Então, a montagem é super importante. Então, no primeiro dia eu faço massa, recheio, cobertura e a calda. No segundo dia eu monto usando a técnica adequada para isso, que acho que é um dos pontos realmente mais importantes na hora da estrutura do bolo é a montagem. E no terceiro dia eu decoro. Esse bolo ele precisa ficar na geladeira já montado de um dia para o outro, para no terceiro dia você decorar. Esse bolo vai estar super duro, super gelado e você vai conseguir montar ele super gelado. Isso é super importante na hora de você fazer um bolo. A exceção a isso é o seguinte, você até pode fazer o bolo e montar no mesmo dia. Porém, essa montagem tem que estar com a massa fria, recheio frio.
você até pode fazer isso. Mas da montagem para decoração, não pode. Você tem que deixar seu bolo na geladeira de um dia para o outro para poder decorar. Ele tem que ficar montado lá, estruturando muito bem e ficando bem rígido para você poder montar no terceiro dia. Mas mesmo assim, eu não gosto de arriscar. Eu prefiro fazer tudo num dia, montar no segundo dia e decorar no terceiro dia. Isso é a chave para você não ter problema na hora de executar a montagem do seu bolo e na hora de transportar e na hora de entregar o bolo para o seu cliente. Algo super importante que eu vejo que as pessoas às vezes não pensam e não se atentam muito bem e que eu sempre gosto de lembrar é a base que você vai levar ao seu bolo. Essa base aqui de MDF é a que eu mais gosto. Ela é super grossa, tá vendo? Ó, ela tem um dedo de espessura. Se você montar um bolo numa base, por exemplo, de papelão, que a gente vê aí vendendo no mercado, algumas bases que são de papelão, quando você for colocar seu bolo na geladeira com essa cobertura aqui, que é um creme de manteiga, é um buttercream, ou seja, a manteiga na geladeira, ela fica super dura. Quando você tirar da geladeira nessa base maleável, o seu bolo vai rachar, o buttercream vai rachar, porque ele vai estar duro. E isso vai fazer com que a estrutura do seu bolo fique prejudicada. Então é super importante o seu bolo ser montado numa base grossa. Existem algumas bases de MDF que são mais finas que essa daqui, que também suportam. Eu gosto dessa daqui de um dedo. Tem algumas mais finas que também suportam. O que você não pode é uma base de papelão que seja super molinha. Esse é um bolo alto, é um bolo pesado. Então eu indico muito que você invista em bases grossas, para você não ter esse tipo de problema. E agora, por último, deixei por último, mas não é menos importante, como eu falei, é algo super importante, na minha opinião, não é o mais importante, mas é super importante também, que é o transporte do bolo. Em primeiro lugar, você vai transportar esse bolo gelado. Ele tem que estar super gelado. Por dois motivos. Um, que se por acaso você esbarrar no bolo, na hora de colocar na caixa, alguma coisa assim, ele não vai marcar, porque ele está gelado. Um bolo gelado, ele não marca. E em segundo lugar, por causa da estrutura. Um bolo gelado, ele tem mais estrutura para aguentar o transporte do bolo. Então, é esse que você tem que pensar sempre. Bolo gelado, super gelado, na hora de entregar o bolo para o seu cliente ou para levar para uma festa em família, algo nesse sentido. Mas assim, o bolo ele vai estar super gelado, só que o bolo amanteigado, massa amanteigada e essa cobertura em buttercream, ele deve ser consumido em temperatura ambiente. Você vai entregar ele gelado e se for para um cliente, você vai explicar que ele deve ficar em temperatura ambiente umas 3 ou 4 horas. E é o tempo que ele vai ficar lá na festa, até as pessoas cantarem parabéns e tal, o bolo já vai estar numa temperatura ótima. Porque ele em temperatura ambiente é muito mais gostoso. Como é uma massa amanteigada, tende a ficar dura na geladeira, porque manteiga fica dura na geladeira. E como é uma cobertura de manteiga, também na geladeira vai ficar dura. Então, em temperatura ambiente, é muito mais gostoso, muito mais delicioso. Mas isso não importa, você vai entregar ele gelado e vai explicar para o seu cliente ou para quem vai estar recebendo o bolo que o bolo está gelado, mas ele deve ser consumido em temperatura ambiente, que é muito mais gostoso, tá? E a segunda coisa em relação ao transporte, além dele ser entregue gelado, a coisa que você deve pensar na hora de transportar seu bolo é que o bolo deve ser colocado numa caixa adequada. Você não vai levar seu bolo exposto dessa forma, você vai levar ele numa caixa adequada. Existem caixas adequadas para bolos altos, então você vai procurar, tem diversas marcas no mercado, de preferência uma caixa boa, estruturada, de papelão duro. E aí você vai colocar essa caixa com seu bolo no chão do carro. A pior coisa que você pode fazer por um bolo é levar ele no seu colo. A segunda pior coisa é botar no banco do carro. Eu não indico transporte em colo, eu não indico transporte no banco, eu não indico transporte em moto. Eu indico que você transporte seu bolo no chão do carro, dentro de uma caixa adequada. Gente, se você fizer tudo isso que eu te falei e no final você botar seu bolo dentro de uma caixa no chão do carro, ele vai chegar na festa intacto. Intacto. Não precisa se preocupar com isso. Dá um frio na barriga. Eu também já tive esse frio na barriga por muitas vezes, achando que o bolo não ia aguentar. Às vezes o transporte de 1 hora, até mais. Mas ele aguenta, porque ele foi entregue gelado e porque ele tá dentro de uma caixa e porque ele tá no chão do carro.
e porque você fez tudo aquilo que eu te falei, que são coisas importantes para você se atentar na hora de fazer um bolo. As pessoas fazem isso com bolo de casamento, com bolo de 4 andares, elas transportam no chão, claro, de um carro adequado e grande, né, que caiba um bolo de casamento, mas também é no chão, da mesma forma. E claro que a montagem de um bolo de casamento é diferente dessa daqui, tem técnica para montar bolo de casamento, mas tudo isso que eu te falei também vale para bolo de casamento. Em relação à massa, aos recheios, a cobertura, bolo gelado, chão do carro, tudo isso é super importante na hora de você entregar um bolo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar que eu respondo. E eu quero ver todo mundo corajoso na hora de fazer um bolinho desse alto, porque todo mundo pode conseguir fazer, tá bom? Beijo pra vocês!